Fala, meu povo! Muito bem-vindo a mais uma livezinha, mais uma Afra Talks. Agora com uma consistência que, até Deus duvida, por assim dizer. Realmente, uma das minhas principais métricas do sucesso são métricas que eu consigo controlar. Então, por exemplo, eu não consigo controlar o número de ouvintes, eu não consigo controlar o número de inscritos do Afra Talks no Spotify, no YouTube, o número de pessoas na live, no Instagram. Isso eu não consigo controlar, mas tem uma coisa que eu consigo controlar, que é o que está sobre o meu domínio, que é a minha consistência, a minha capacidade de persistir, continuar gerando valor, continuar entregando conteúdo, continuar construindo um raciocínio que gere valor para vocês. Isso está dentro do meu controle, então isso diariamente vai estar acontecendo aqui em todas as plataformas, Instagram, YouTube e Spotify. Se você estiver ouvindo em alguma delas que não agora em live no Instagram, se inscreve aí no canal ou dá os 5 estrelas aí no Spotify, tá bem? E bora lá, bora falar de uma questão que é você parar de fugir daquilo que você foi chamado para fazer, fugir daquilo que são seus talentos, fugir daquilo que você tem capacidade de entregar para o mundo. Muitas vezes, a gente tem medo e o medo faz a gente ficar paralisado. O medo dificulta a nossa capacidade de geração de valor, porque a gente fica pensando que a gente não é o suficiente, a gente fica pensando que a gente não está preparado, a gente pensa muito, essa que é a verdade, né? Não sei se você se identifica com essa afirmação, mas eu posso dizer que sempre fui assim, e depois eu vou explicar como que eu fui diminuindo esse processo na minha vida. Mas a verdade é que a gente sim pensa muito, e o pensar demais nos impede de agir, nos impede de fazer. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa visão de parar de fugir, sabe? De entender aquilo que foi chamado, de entender a capacidade que tem de gerar valor, de transbordar na vida dos outros e poder fazer isso com o máximo de consistência possível, poder fazer isso de diversas formas. Então, por exemplo, eu uso o canal digital, uso a internet para isso, mas eu poderia estar usando aí diversas outras formas de fazer o mesmo. Não é só quem tem e quem faz o uso desse canal que realmente está gerando valor. A gente conhece aí muita gente que passou por essa existência numa época que nem existia esse canal aqui e contribuiu pra caramba com o que é o mundo hoje, né? Então, não estou dizendo que tem que ser nessa dimensão, mas a verdade é que todos nós, pelo menos na minha percepção, a gente acaba por ter uma missão, um propósito maior do que meramente acordar, trabalhar de 9 a 6, entregar o que é os nossos compromissos e depois ir dormir. Não, a gente é feito para muito mais do que isso. E você saber refletir sobre isso, se você em busca desse como você pode gerar esse valor, depois que você entende esse porquê, é das coisas mais poderosas que você pode passar, é dos processos mais poderosos que você pode passar na sua vida. Então, o que eu te convido hoje nessa live é você parar de fugir da sua capacidade, parar de fugir daquilo que você tem facilidade de fazer, parar de fugir de simplesmente poder fazer aquilo que o seu coração manda. É engraçado porque eu via hoje um corte no TikTok, sei lá o que é, da Gisele Bündchen falando sobre quando ela deixou a Victoria's Secret, né? Quando ela deixou os desfiles da Victoria's Secret, que, by the way, voltou aí recentemente a ter os desfiles e tá muito em alta agora, tá um assunto muito falado. E na época era 80% do cachê dela, tá? Era 80% do cachê dela e ela sentiu no coração, ela sentiu na intuição dela, porque a pergunta no podcast que ela estava participando era sobre a visão dela sobre a intuição. Qual que era a relação da intuição na vida dela. Ela disse, era o melhor cargo que uma modelo podia ter, que era ser uma modelo da Victoria's Secret, correspondia a 80% do cachê dela, e ela decidiu de que não ia dar continuidade. Isso ela tinha 26 anos. Por quê? Porque exigia muito do corpo dela, exigia muito do psicológico dela, e ela já não se sentia bem naquele momento. Então, por ela não se sentir bem naquele momento, ela sentiu na intuição que, pasmem, que ela tinha que deixar, querendo ou não, o maior cliente dela, que era a Victoria's Secret, porque coisas maiores estavam por vir. E ela, seguindo a intuição dela, ela pegou e tomou essa decisão. E depois ela estourou, ainda teve em várias marcas e foi embaixadora disso, embaixadora daquilo, e maior modelo de todos os tempos, em várias vertentes naquela época. Tudo isso para dizer o quê? Ela tomou uma decisão muito perigosa e, na verdade, muito corajosa, e ela não fugiu daquilo que a intuição dela estava mostrando para ela. Eu não sei se vocês têm esse nível de sensibilidade, pode-se dizer até uma sensibilidade espiritual, mas vocês já sentiram alguma decisão que vocês foram tomar, algum processo que vocês passaram, vocês já sentiram, tipo assim, um certo peso no coração? Uma sensação de que, cara,
Será que faz sentido esse movimento que eu estou fazendo? Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque a gente foge dessa sensação e a gente, muitas vezes, por ter uma sensibilidade fraca, por não trabalhar muito esse pilar espiritual na vida, por ter essa sensibilidade fraca, a gente acaba por nem dar ouvidos. Estou sentindo isso, Bombom Moreno disse. Sobre o quê? Compartilhe com a gente se você tiver possibilidade e quiser. Ah lá, Alisson, minha mulher sente muito isso, fui querer ir contra e me ferrei. Cara, isso aí, uma das maiores dádivas na vida do homem é uma mulher, né? Como é óbvio. E a mulher, ela costuma ter uma sensibilidade muito foda. Porque isso que o Alisson tá falando, eu também me revejo. Sabe, assim, às vezes o homem, ele tá tão na matéria, ele tá tão no dia a dia, tão no, sabe, sair pra caça e bora pra cima, que ele não tem essa capacidade e essa sensibilidade. E a mulher tem essa sensibilidade muito mais aflorada. Então você que é homem, está nessa live e alguma vez foi tomar uma decisão, fazer um movimento, e a mulher disse que cuidado com esse movimento, que a mulher costuma ser muito mais sensitiva. No universo empresarial, acredito que temos que crer para ver. Crer para ver. Boa. Me explica melhor o que você quer dizer, no sentido, Patrícia, me explica melhor o que você quer dizer, no sentido de você primeiro acreditar para depois aquilo se concretizar. Vamos ver aqui o que o Bombom Moreno diz. Não sei se devo manter meu negócio, digo, insistir na loja física, me sinto perdida e sobrecarregada sem possibilidade de delegar tarefas. Interessante. Me diz uma coisa, Bombom Moreno, você está com disponibilidade de entrar aí na live e a gente bater um papo? Vamos construir em cima do seu desafio? Vamos construir em cima do seu desafio. Se você tiver disponibilidade, me fala que eu te coloco aqui na live. Boa tarde, comandante. Bora para mais uma aula top. Boa, Denise. Isso daqui para mim é mesmo como se fosse uma palestra, uma aula, porque meu objetivo é gerar valor, é entregar para vocês o melhor que eu conseguir. Mas eu vim dizendo sobre essa questão da sensibilidade. O Alisson deu o exemplo de ter ido contra a intuição da mulher e ter se ferrado, entre aspas. E isso, por vezes, muitas vezes a gente foge desse sentimento, tá? Alô, Rodrigues, muitas vezes a gente foge desse sentimento e isso nos sabota, porque tem coisas que os nossos olhos não veem, é tão simples quanto isso. Então, quanto maior a nossa sensibilidade espiritual, melhor a nossa capacidade de tomar decisão. Aí a galera que é muito cética e muito pragmática fica louca quando eu falo um negócio desse, porque como assim sensibilidade de tomar decisão? A decisão tem que ser baseada em métricas, em números, em KPIs, o que é que seja. E sim, métricas, números, KPIs, eles ajudam, sem dúvida, numa tomada de decisão. Mas você tem que entender que tem coisas que os olhos não veem. Então essa sensibilidade, essa capacidade de sentir no coração o próximo passo, é algo que você desenvolve. Ano passado, eu falo disso aqui algumas vezes, eu tive num retiro espiritual que mudou minha vida, tá? E esse retiro, eu aprendi 2 conceitos principais, tá? Deixa eu só ver o que a Patrícia está falando. Todos os grandes feitos, todos os milagres da vida, como um avião, é crer para ver. Sim, percebo o que você quer dizer e faz muito sentido. Antes de ser concebido fisicamente, aquilo foi imaginado na cabeça de alguém. Mas eu estava dizendo sobre o retiro espiritual e eu aprendi 2 grandes conceitos lá. Primeiro, eu devia parar de fugir de quem eu sou, porque eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu nunca estou satisfeito. Se vocês me verem satisfeito com alguma coisa, desconfiem. Porque eu nunca estou satisfeito. Eu sou um eterno insatisfeito, mas também sou um eterno grato. O que isso quer dizer? Eu agradeço mesmo, de verdade, por tudo que eu já conquistei, por todas as experiências que eu vivo, pelas pessoas que eu tenho ao meu lado, pelas pessoas que eu tenho acesso, pelas pessoas que eu tenho capacidade de gerar valor. Eu sou muito grato a isso. Mas eu sempre olho como não é nem o começo do que está por vir. Sempre. Não é nem o começo do que está por vir. Eu repito isso na minha cabeça. Porque eu não quero que seja nem o começo do que está por vir. Então eu sou um eterno insatisfeito e um eterno inquieto. E eu via isso como uma fragilidade minha. Afinal, eu dizia o seguinte: cara, eu não estou satisfeito. Como que eu não consigo estar parado? Tipo, por exemplo, exemplo básico, até para a Beatriz, que sempre esteve ao meu lado assim já há alguns anos, a gente teve uma fase separada, mas sempre esteve junto já há alguns anos, e ela falava assim: você cada hora quer uma coisa. Você tá fazendo isso dessa forma e você fala assim: não, mas eu tenho que ir fazer não sei o que, eu tenho que ir em tal lugar. E assim, eu sei que isso para quem está em volta deixa a pessoa louca, mas até esse momento nosso separado foi bom para ela sentir que esse meu jeito é o que me tornava único, da minha forma, e era uma das grandes partes que ela apreciava.
Por mais que no início fosse difícil de adaptar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por mais que no início fosse difícil de adaptar. Então é muito interessante você abençoar aquilo que são nuances suas, que são características muito específicas de vocês. E aí esse foi o primeiro grande estalo que eu tive no retiro. O outro estalo teve a ver com viver o momento presente, porque eu, por ser inquieto, estava sempre com a cabeça no futuro. Qual que é o problema de estar com a cabeça no futuro? Estar com a cabeça no futuro te impede de fazer algo que é essencial para o seu crescimento, que é desfrutar do processo. Se você não aprende a aproveitar do processo, você não vai crescer e desenvolver, você nunca vai sentir felicidade. Você nunca vai sentir felicidade, porque a felicidade está sempre lá na frente. E eu aprendi não, a felicidade está na construção. Eu sou feliz agora, eu sou grato agora, eu sou preenchido agora. Vou ser mais? Sim, porque é proporcional à minha capacidade de atingir mais pessoas e gerar mais valor. Mas eu sou agora. Isso foi grande virada de chave para mim. Bobo Moreno, clica aí no invite. Eu vou te convidar aqui, ó, para você entrar na live. Aí eu vou tirar aqui do... Pronto. Já te convidei. Agora é só aceitar. E aqui eu estou fazendo diariamente um desafio, assim, uma mentoria gratuita para poder ajudar vocês no desafio que vocês estão. Consegue me ouvir? Deixa eu tirar aqui para sair na câmera aqui o som. Vê lá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa, olha, obrigado aí pela sua participação. Manda aí pra gente qual que é seu desafio. Deixa eu tentar te ajudar aí a construir em cima desse desafio. Tá. Ó, vou resumir bem. Qual que é seu nome, antes de mais? Dandara. Dandara, boa Dandara. Manda lá, manda pra gente. Pronto. Eu moro em Portugal. Ok. Já faz 6 anos. E eu tenho um negócio aqui, que é o Bobo Moreno. Ok. Esse negócio ele existe há 1 ano, mais ou menos. Só que desse ano pra cá, que foi quando eu na dificuldade financeira que a gente passava em casa. Tá travando. Eu tive como objetivo. Eu acho que você deve ter saído aí do lugar com a melhor internet. Tá travando um pouco. Eu tô voltando. Boa. Vai, repete aí pra mim, por favor. Pronto. Então, como eu estava dizendo, eu estou em Portugal e eu comecei o negócio para poder ajudar em casa. Top, parabéns por isso. E aí, sempre tive como intuito abrir a loja. Aluguei o espaço físico faz 1 ano, mais ou menos, vai fazer 1 ano mês que vem. E passei 6 meses tentando montar o lugar. Só que aqui a burocracia é diferente e tal. E aí, assim que eu consegui abrir a loja deu tipo um estouro muito grande. Top. Foi muito bem. Só que a gente estava em maio, né? Que era a primavera aqui. Então, ela foi bem, só que ela foi caindo. No verão ela começou a cair. Sim, chegou em agosto ela foi caindo. Por quê? O movimento muda, né? Conforme as estações aqui. E agora a gente está numa fase que tá tipo assim, ela sobrevive. Só com o movimento dela ela consegue se manter. Só que eu não consigo tirar lucro para casa. E aí a minha questão é que enquanto ela estava bombando, eu já estava nessa daí que eu te falei, que eu estava me sentindo sobrecarregada, não conseguia delegar. É muito difícil você encontrar pessoas para você confiar, para você pegar uma coisa na mão da pessoa aqui, você ficar em paz com isso. E sempre pedindo direção para Deus, para poder me orientar e tudo e tal. Só que agora eu tô num nível que, tipo assim, já estava cansada por causa do ápice do verão, né? Já vim de uma bomba assim, tipo, todo dia, produção, loja e tal. E agora o movimento está caindo e o que eu sinto é tipo uma estafa mental muito grande, como se eu não fosse mais capaz de suportar o inverno passar, tipo assim, sabe? Ok. Então, é mais sobre isso, assim, eu tô numa fase que eu não sei se eu mantenho e espero, se eu empurro, e aí eu, tipo, tô lendo vários livros ao mesmo tempo, tentando entender se eu só tô cansada ou se eu tô me auto-sabotando.
Ok. Porque eu não consigo perceber isso, se eu tô... Porque eu queria muito, sabe? Uhum. Tipo, é totalmente contrário à minha área no Brasil. No Brasil eu sou psicólogo, e aqui em Portugal eu não tive a oportunidade de ser isso. Ok. Então tive que me reinventar com essa profissão, e eu aprendi tudo isso, investi nisso, tempo, dinheiro e pessoas da minha família me ajudaram para isso. E agora, na hora que vai cair no movimento, eu já venho cansada do ápice que teve, o movimento vai caindo. Aí eu não sei se eu estou me auto-sabotando, por isso que eu quero fechar, ou se eu só estou cansada. Entendido. Vamos lá, Dandara, antes de mais, parabéns pelo seu processo até aqui, tá? Pela mudança de país, por ter adaptado aqui, por ter empreendido, por estar em busca de resultado. É normal essa montanha-russa que a gente vive quando a gente abre um negócio, principalmente em outro país, quando existe essa flutuação. Mas, aliás, como a Carolina diz, ó, que história inspiradora e mulher forte. Claramente você é uma mulher que aguenta o tranco, que é forte e que realmente está pronta para fazer o que tem que ser feito, só está num processo de desgaste. Está no processo de desgaste. Isso me deixa, tipo, muito cansado, o fato de eu ter que ser forte, ter que suportar. Se eu não suportar, vai tudo cair. Mas que chegou num nível, se for coluna de sustentação. Se eu cair, cai tudo em cima de mim. E eu tenho, além disso, eu tenho 3 filhos. E eu sou casada. Então, assim, os custos da troca de vida são altos. Né? Meu marido trabalha, mas a gente ainda vive meio que na corda bamba financeiramente. Então, eu também tenho medo de parar com isso e falar assim, não, agora eu vou descansar. Claro que eu tenho outras coisas assim na vida, sabe? Tipo, além dos meus 3 filhos, eu estou num processo de emagrecimento que eu estou bloqueada, essa é a palavra, bloqueada. Eu me saboto o tempo inteiro, eu tenho consciência disso, de que eu não vou para frente com isso, sabe? Uhum. Tanto com relação à minha profissão, tanto com relação ao que eu preciso fazer, não consigo fazer. Enfim, é uma confusão. É uma confusão. Mas vamos tentar aqui vislumbrar um plano de ação para algumas pequenas chaves que podem virar e que podem trazer mudanças positivas para você. Hoje é Bombom Moreno que chama sua loja, certo? Sim. Hoje, dentro da estrutura da Bombom Moreno, você só vende no físico, você também vende no digital? Como que tá? Vamos falar primeiro da parte empresarial e depois a gente vai falar da Dandara, pessoa física por trás do negócio. Só me dá essa luz sobre as formas como você vende hoje. Eu comecei a loja no digital, totalmente no digital. Imaginei. Então, assim, até eu alugar um ponto físico e até a loja ser aberta, era sempre no digital. Então, tipo, 80% dos meus clientes é tudo pessoas do digital. Só que aqui, onde eu vivo, eu não tenho a possibilidade de fazer um delivery, por exemplo. Onde você está? É difícil. Eu estou em Arcos de Valdevez. E a loja física é aí? Em Portugal. Aqui. Não é nos Arcos, é em Monte da Barca, que é tipo do lado, 8 quilômetros, é bem pertinho. Mas, por exemplo, então não tem hoje o canal digital sendo usado para venda, é só esse ponto físico? É para venda, porque assim, por exemplo, eu faço a divulgação pelo Instagram, e aí eu faço publicação, estratégia e tal, e aí a coisa flui quando eu foco nisso, sabe? Então as pessoas vão até a loja quando vamos dizer que eu disponibilizo mais tempo para a parte da rede social. Mas se eu for contar com as pessoas que passam na rua, não. Então vamos lá. O que traz resultado real hoje, pessoas à loja física, é o próprio digital. Na minha visão, você tem que entender, assim, para você começar a trazer resultado num primeiro momento, você tem que entender o seu 80-20, né? A velha regra de Pareto. O que é isso? O que são os 20% do seu negócio que trazem 80% do resultado? Provavelmente é o Instagram da loja. Só do que você está me contando, no primeiro momento. Eu colocaria a energia toda aí. Ok, como que eu posso direcionar mais energia para o conteúdo da loja para trazer pessoas? E talvez o ponto físico ele esteja sendo um custo hoje que não está se pagando. Então pode ser uma boa decisão focar naquilo por onde você começou. As pessoas às vezes têm uma tendência a achar que isso é dar passo atrás. Na minha visão é dar 2 passos na frente. Você entendeu o que funciona melhor, e vai botar energia ali. Primeira coisa, tá? Segunda coisa sobre a sua autossabotagem que você disse. Eu, assim, sou incapaz de julgar a rotina de alguém que tem 3 filhos. Deve ser uma rotina bem mais animada que a minha. Mas eu posso dizer que o movimento 80-20 que você pode fazer sobre você
não sei se é acordando mais cedo ou dormindo mais tarde, é ter um momento no dia que é pra você, pra cuidar de você. Essa parte que você falou, eu tô lendo várias coisas de uma vez, cuidado com isso. Porque a gente tende, em momentos de aflição, entre aspas, em momentos de pressão, de ir buscar respostas. Deixa eu te contar uma coisa, Dandara, as respostas você já tem. Você tem que acessar elas. Então mais vale o seu tempo com você, numa caminhada, sem fone de ouvido mesmo, numa caminhada, tá? No momento de exercício físico, em geral, ou no momento sim de leitura, mas de um livro de cada vez, de uma maneira mais suave, se não passa ainda mais ansiedade. Ok? E você poder fazer essa reflexão. Você poder fazer essa reflexão do momento que você está hoje, quem que você é, o que você quer entregar para o mundo. Isso não é para passar mais ansiedade. É porque eu tinha uma tendência, só para te explicar também dentro do meu contexto, de ir buscar sempre o próximo passo em algum curso online, em algum livro, em algum mentor, em alguma coisa. E eu estava contando sobre essa jornada espiritual que eu tive. E uma das clarezas que eu tive, Dandara, é que as respostas a gente não acessa de outros lugares, a gente faz download. Elas estão aqui pra gente. A gente só precisa estar numa frequência que a gente consiga acessá-las. Se você estiver numa frequência de cansaço, eu não me identifico mais com a minha vida, você vai ter dificuldade de acessar as respostas que você procura. Então esse movimento, na minha visão, ele tem que partir de dentro para fora, Dandara. Você tem que entender de que você é uma potência de mulher. Isso dá pra ver que você tem energia pra, tocar o terror. Você tem 3 filhos, toca o negócio e ainda é mulher pro seu marido. Então, você tem tudo aí dentro. Essa energia ela só está dispersa. Você não precisa de coisas novas, você não precisa de outros livros e você não precisa de mais conteúdo ou mais informação. O que você precisa é acessar quem você é. E você acessa quem você é mais no silêncio do que no barulho. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou te falando, mas é mais no silêncio do que no barulho. Então esse tempo com você agora, eu acredito que ele vai te trazer mais resultado do que se eu te indicasse o livro X ou Y. Porque você é uma mãe que inspira os seus filhos, você é uma base, um pilar forte na sua casa. Você é várias mulheres ao mesmo tempo, veste várias capas ao mesmo tempo. Só que você tem que olhar para a capa que você tem que vestir agora, para a capa que você tem que acessar agora, que vai fortalecer todas as outras. Então quando você me conta a sua história e o que você está fazendo nesse momento, eu fico sensibilizado e fico com uma clareza que é muito mais fácil para mim, olhando de fora, me dar opinião do que está vivenciando. Mas ninguém mais do que você sabe os passos que você tem que dar. Você só tem que talvez tirar um pouco do barulho de fora, a quantidade de livro, a quantidade de informação, a quantidade de conteúdo, a quantidade de vida dos outros que dá certo, só a minha que não. Deixa eu te contar, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Até quem mostra a sua parte boa, em algum momento tem ali as fragilidades. Então, do seu caso, a única coisa que eu posso dizer de passos práticos é isso. É você enxutar o seu negócio, entender que talvez a loja física foi um movimento que te ensinou, mas não é um movimento que te traz rentabilidade. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para vocês. Isso ajuda a gente a ganhar relevância e chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Está tudo bem não ser forte o tempo todo. Me identifico muito com o que você falou. E é isso. Tá? E é você entender, olha, a loja física talvez não seja onde está a rentabilidade, eu vou focar 100% no Instagram. Como é que eu posso então receber os pedidos pelo Instagram, receber pelo MBWay ou pelo que é que seja e fazer esse envio para casa das pessoas? É porque você disse que não tem aí a forma de entrega, né? Não tem como entregar. Tem uma aplicação que ela está começando aqui, só que a forma que ela trabalha é meio inviável e não sei, é uma coisa a se ver, sabe? Não é muito... Negocia com eles. Eles vão querer clientes. Negocia com eles. Aumenta um pouco o preço do seu produto, considerando que existe uma entrega associada. Faça esses movimentos a fim de você também facilitar a própria forma de escalar o seu negócio. Porque hoje você está numa cidade pequena, pelo que você me explicou, onde existe um ponto físico numa cidade pequena, então o tráfego na frente da cidade pequena é pequeno, certo? Enquanto você poderia estar acessando talvez mais pessoas só focando na sua rede social e fazendo cada vez melhor conteúdo sobre o seu produto. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido. A minha questão maior é só com relação assim, a o que sempre fica na minha cabeça. Acho que pelas crenças que eu já carrego e tudo, é assim, não desista, você não pode desistir. É tipo isso, sabe? Porque foi algo que eu investi muito, então é meio que um divórcio que eu tenho que passar com a loja, com o ponto físico, para poder entender que aquilo não faz mais sentido agora para mim, para eu poder investir
na rede social e em outras coisas que vão aparecer também. Mas faz sentido, sim. Ô Dandara, o bom é inimigo do ótimo. E quando a gente ficar apegado a uma decisão que a gente tomou antes, que vai causar uma sensação de frustração, tipo assim, eu tô dando passo para trás, a gente morre abraçado com a frustração. Porque do que adianta você manter a loja física não te beneficiando só porque foi um investimento que você fez antes? E assim, cuidado, tá? Isso é uma opinião, não tem contexto geral. É muito importante trazer isso, porque às vezes as pessoas dão opinião sobre alguns desafios dos outros, mas não tem todo o contexto. Então, dentro do contexto que você me explicou, eu estou dando a minha opinião frente à experiência que eu tenho. Só que abstraia isso, né? Absorva, mas abstraia. E o que eu posso dizer é isso. Talvez é uma métrica mesmo do ego, assim, já tá feito, agora eu já investi, agora eu já mostrei nas minhas redes, por que eu não vou manter? Eu tenho que fazer isso dar certo. Não, o que você tem que fazer dar certo é a loja como um todo, não é o ponto físico. Entende? Então é muito importante você olhar com frieza e não deixar o emocional tomar conta nessa decisão. Boa. Verdade. Olha, mas espero ter causado pelo menos aí um desconforto para o movimento. E qualquer outra dúvida adicional, qualquer bate-papo adicional, me manda lá no direct, a gente continua essa conversa. Mas parabéns pelo que você fez até aqui, muito top mesmo. E depois você dá uma olhada aí nos comentários da malta aí, que pode ter algum que te traga algum insight. Tá bem, obrigada. Tamo junto. E aqui, você tá no norte que você falou, né? Tô. Depois, olha direitinho lá, a gente vai fazer um evento sobre o digital. Você é alguém que está no digital, Digital Connect. Vai ter muita malta também que tem loja física, que está usando o digital para crescer. É um ambiente que é muito interessante você criar parcerias, conectar com pessoas. Depois dá uma olhada lá na minha bio, mas seria muito legal te ver lá nos dias 22 e 23, tá? De novembro. Se você tiver disponibilidade. Okay. Vou dar uma olhada. Boa, top demais. Obrigada. Parabéns por tudo. Boa. Obrigada. Pô, Caroline, é muito legal ver a máquina que você é e o fato de você ter acessado muitas coisas no Digital Connect. A Iola aqui também deu um insight sobre o que ela pode fazer com o CTT e vai atingir o país todo, top. O Alisson também trouxe aqui alguns feedbacks. É muito interessante trazer pessoas para mostrarem os desafios delas, porque a gente consegue contribuir como um todo, como um grupo, e às vezes a gente mesmo tira insights dos desafios das pessoas. Porque quantos de nós a gente não está procrastinando determinada decisão, porque afinal essa decisão já foi tomada e agora eu já me comprometi a isso e aquilo. Galera, muda rápido. Não se prendam a decisões do passado que podem não fazer mais sentido hoje. Podem realmente não fazer mais sentido hoje e muitas vezes não fazem, tá? Só que a gente mantém preso porque a gente é orgulhoso. E o orgulho destrói o progresso, tá? Então você tem que ser totalmente desapegado. Por isso que até para produzir conteúdo, para crescer no digital, para escalar um negócio, as pessoas falam assim, reputação, desapega da reputação. Joga no lixo já a reputação, joga no lixo o orgulho já, porque aí depois você tem uma capacidade de fazer o que você quiser, porque você não está preocupado com a opinião de quem está vendo de fora. E isso é disruptivo. Então a Dandara trouxe o caso dela, você vê mulher trabalhadora, com sangue no olho, 3 filhos, o pilar de uma casa e, cara... E ela tem que tocar o terror. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa desapegar. Olha eu falando aqui, agora eu joguei o dane-se e tá dando resultado. Gente, o dane-se, o foda-se aqui em Portugal é a melhor coisa, o melhor botão que você pode clicar na sua vida. Você não deve satisfação para ninguém. Faz o que tem que ser feito. Para de te preocupar com a opinião dos outros. Aí tem aquela velha que fala, que não paga minha conta, então não tem que... Muita gente fala isso, mas pouca gente vive isso. Então viva isso. Gente, eu tô fazendo 2 lives por dia. 2 lives por dia. Se eu fosse me apegar à opinião de quem fala assim, o Mafra é chato, ele tá toda hora fazendo live, toda hora postando conteúdo. Meu irmão, fica em paz, para de me seguir. Te devo nada. Quando ligamos esse dane-se, tudo começa a fluir. Top, Iola, parabéns mesmo. Mas é sobre isso, gente. É sobre isso. Gente, eu já entendi que o que vai me trazer resultado é o empilhamento de micro resultados, é o empilhamento de energia, é botar pressão. Então eu vou por pressão. Se eu tenho essa energia, eu vou canalizar essa energia. É evento, é conteúdo, é escala da empresa, é indo para um espaço físico na empresa, é abrindo empresa fora do país, é tocando terror. E aí, velho? Se você não tocar o terror, se você não fizer o que tiver que ser feito, ninguém vai fazer por você. Outro dia eu tava falando com a Caroline aqui ao vivo na live, ela falou assim,
ainda não tenho o público que eu quero atingir. Eu perguntei para ela, mas quantos leads você captou? Aí eu captei 500 e falei com 50 pessoas. Olha, então capta 5 mil e fala com 500 pessoas. Você vai ver a diferença. Então não tem, é empilhamento de pressão, não tem outro jeito. Eu falo disso repetidas vezes nas lives, porque é uma das coisas que mais vai trazer resultado para você. Sabe como que eu consigo hoje correr 30 e poucos quilômetros? Que foi aí o meu... Ainda não corri uma maratona, mas já corri 30 e poucos quilômetros. Porque eu corri 5, depois corri 10, depois corri 15, depois corri 20, depois corri 21, depois corri 30. É empilhamento de resultado. Eu não saí daqui e corri 30, mesmo porque eu ia me lesionar se eu fizesse isso. E eu vou fazer um Ironman agora no final de semana. Como? Eu já fiz 3 triatlos, eu tô pronto para Ironman. Tô pronto, eu já fiz 3 triatlos antes. Eu não tomei a decisão de ir no Ironman essa semana. Eu empilhei pressão. Eu estou preparado para isso por causa disso. Eu fiz todas as provas, que eu tô menos nervoso é o Ironman, porque eu já fiz todas as outras. Então faça o que tem que ser feito, tá? Toca o terror. Para de fugir, para de... Ah, mas é isso, é aquilo. Não é mais nada. Não é mais nada, é hora de fazer acontecer, não tem mais para onde correr, tá? Queria deixar essa mensagem para você. Às 8 horas da noite estamos ao vivo de novo, com assunto complementar, e agora é para deixar você pronto pro dia, pro resto do dia, à noite é para você ir dormir refletindo. E é isso, e quanto mais eu falo, quanto mais eu gero valor para vocês, mais eu recebo valor em troca. Então é sim, um movimento bem egoísta da minha parte, mas que tem funcionado muito para mim. Galera, bora tocar o terror. Simbora, vou almoçar, vou entrar na reunião e almoçar, fazer os dois ao mesmo tempo. E tamo junto, é só o começo. Se inscreve aí no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, dá 5 estrelinhas se você tiver. Ô galera, vamos, o pessoal que tá aqui, custa nada pra vocês, entra no Spotify, digita Mafra Talks, vai lá e dá 5 estrelas, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? E se inscreve no meu canal do YouTube, que é só o começo, tô só começando mesmo, ainda vou fazer uns 2.000 conteúdos nos próximos 2 anos. Então bora pra cima, o que eu mais gosto é partilhar, é só o começo e obrigado por fazerem parte disso. Bora lá.